Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Silvia Ferreira, professora de língua portuguesa aqui do NEAF e serei a professora, obviamente, que ministrarei a matéria de língua portuguesa para você que vai estudar, está começando ou vai dar continuidade ao concurso do TJ São Paulo. A gente vai observar aí que o curso ele está construído a partir do edital das provas que foram cobradas anteriormente, constrói-se, portanto, o curso a partir daquilo que nós vemos e observamos. Nós, professores, somos preparados a partir daquilo que a banca cobra. Então, somos conhecedores da banca organizadora e a partir desse conhecimento da banca e, obviamente, do conteúdo que vamos ministrar, vamos montar o curso. Foi o que aconteceu aqui. Eu montei esse curso a partir daquilo que observei ser recorrente nas provas da VUNESP, com alguns temperos adicionais na prova do TJ. Como é um concurso bastante concorrido, a banca dá uma incrementada, mas nada que possa fugir à nossa realidade. Tá? Então, como é que você vai estudar língua portuguesa para o concurso de escrevente do TJ? A minha matéria, ela contempla uma parte, ela engloba uma parte significativa da prova, Você vai resolver 24 questões de língua portuguesa. E aí você olha para tantos conhecimentos em direito, você tem 6 de penal, 7 de processual, 7 de civil, 7 de constitucional, enfim, somando tudo dá um número significativo, são 40 questões, mas é um tiquinho de cada, Claro que uma parte significativa da prova, 40 questões, e depois os conhecimentos gerais, atualidades, matemática, informática, raciocínio lógico, você tem aí a outra fatia. Mas nenhuma matéria se aproxima da quantidade de questões de língua portuguesa. Também eu acho válido, Silvia, professora de língua portuguesa, defensora da nossa querida língua portuguesa, eu acredito que você, entendendo qual que é a base da língua portuguesa, do nosso idioma, que é a questão da comunicação, fica mais tranquilo para você entender as outras matérias, porque ler é dar sentido ao texto, tá? Então, nesse sentido, o nosso curso, ele vai contemplar aí, primeiro, a dica, que eu já dei para você lá no curso, você vai ver, mas aqui já fica a dica para você, não comece por textos e por semântica, porque o texto ele é o todo. Então a gente vai começar da parte para o todo. Na prova, a banca começa do todo para a parte, tá? Ou seja, ela começa pela leitura do texto e depois ela vai esmiuçando esse texto. Eu fiz o contrário, eu vou pegando a formação, o processo, as palavras, a relação entre as palavras, depois a composição de orações e períodos e parágrafos, e aí o texto, a conexão entre os parágrafos e aí o texto como um todo. Então, eu indico para você, sempre classes de palavras e aí a gente contempla os principais. Não adianta nós estudarmos aquilo que não é recorrente. É claro que você tem que conhecer o que é um numeral, o que é um artigo, o que é um adjetivo, o que é... Mas a banca cobra, o grosso da cobrança é exatamente questões relacionadas a pronomes, porque pronome tem a ver com regência, verbo tem a ver com concordância e conjugação e tempo verbal. Os advérbios são termos acessórios que trazem à tona uma circunstância, um sentido. E a conjunção são os conectores que estabelecem relação entre os sentidos. Então, é importante que você saiba as 10 classes de palavras, mas principalmente estas 5, tá? Com relação à pontuação, aí eu volto para a questão de, uma vez inserindo estas palavras dentro de orações, nós vamos aprender, portanto, o que são termos essenciais, o que são termos integrantes e o que são termos acessórios, porque a pontuação está ligada ao uso destes elementos, ou seja, o que eu vou inserir entre os termos essenciais
e termos integrantes. Quer dizer que eu vou pontuar os termos acessórios, obrigatoriamente. Existem as regras de facultatividade da vírgula. A banca gosta muito de cobrar os 2 pontos e o travessão. Por que que eles estão ali no texto? E aí eu tenho que olhar o texto. E aí, depois de conhecer tudo isso, aí eu vou para o texto, que é a questão da semântica, sentido do texto como um todo, sentido das partes, ou seja, quando eu usei alguns elementos coesivos, qual foi a relação que eu quis construir, tá? Os sinônimos, palavras que possam ter sentido aproximado ou o mesmo sentido ou o contrário delas, a partir da análise de charges, textos narrativos, crônicas, textos descritivos, informativos ou tirinhas, tá? Só para a gente perceber aqui, eu vou passar o slide posterior. Veja, em 2018 nós tivemos 11 tópicos de cobrança. Analisando a prova de 2022, já temos 14. E perceba que se eu for somar a questão aqui de texto, eu tenho 8 questões específicas da leitura do texto, mais a semântica de uma conjunção, a semântica de um pronome relativo, a semântica de uma palavra, um sinônimo, substantivo ou adjetivo. Depois você reconhecer a relação de sentido que se dá entre as orações. Então eu tenho 8, 9, 10, 11, 12 questões, 50% da prova cobrando texto. E aí a gente vem para as partes específicas, verbal, nominal, regência, aí crase foram 2 questões, tá vendo? Classe de palavras, verbo, 1 questão, pontuação, 1 questão, especificamente em linguagem figurada, uma questão poderia ter jogado lá em cima e dizer, olha, 50% mais alguma coisa relacionada a sentido. Regência, colocação, o uso dos pronomes como elemento referencial, mas metade da prova, um pouquinho mais texto. Tá? E aí 2018, olha, foram 9 questões de texto, mais 4 questões de semântica, então a gente tem 13 para 24, um pouquinho mais. Se eu somar 9 mais 4 aqui, 13, mais as 2 de sentido figurado são 15, um pouquinho mais da metade é texto. E aí a gente vem para as questões específicas, concordância, regência, crase, classe de palavras, colocação pronominal. Se vê, tudo isso cai, tudo isso cai. Preciso estudar tudo isso? Precisa. Posso abrir mão de alguma? Não, só se você não quiser gabaritar. Mas eu sugiro a você, comece do pequeno para o grande, não comece por texto, tá? Porque eu vou fazer uso de nomenclaturas que talvez você vá conhecendo e se apropriando do que elas significam ao longo do texto e vou retomar isso lá na parte de texto. De qualquer forma, nós temos aqui o nosso apoio pedagógico e tem os analistas também que pode tirar toda e qualquer dúvida que você possa ter a partir deste vídeo ou a partir da aquisição do curso. Eu espero você nas nossas aulas. Fique com Deus e até a próxima.